Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amados, de pé, abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 37, versículo 23 somente. Jó 37, 23. Amém? Diz assim: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Pode tomar seu assento, amados, com a Bíblia aberta. Fique meditando neste texto também. A mensagem passada trouxe a exposição aos irmãos da revelação de Deus como Todo-Poderoso, e que a revelação de Deus exigia de nós que nós andemos na presença dele e com um coração íntegro, com integridade. Hoje nós iremos reforçar essa ideia, entretanto a gente vai focar um pouco mais sobre este poder do Todo-Poderoso. O El Shaddai, o poder que não entendemos e a justiça em que podemos alcançar. Meus amados, os dias de hoje nós vivemos em um tempo em que nós somos ensinados, ou queremos por intuição, buscar explicação para tudo. Tudo o que acontece, queremos respostas. E os amados sabem muito bem, na vida cristã, nós que acreditamos no Senhor, existem muitas coisas que nós passamos nessa caminhada que faz a gente duvidar, ter medo e querer respostas em meio à espera da promessa. Não é verdade? Então, quando algo foge do nosso controle ou algo foge do nosso entendimento, o nosso coração fica inquieto, nós ficamos inquietos com isso. E a nossa fé neste momento é testada. E nesse meio tempo em que nós vivemos, a gente começa a pensar em alguns questionamentos, começa a surgir algumas perguntas. E é em momentos assim, esses momentos são perigosos, são momentos de perigo. Neste momento nós temos que andar em alerta, porque ocorre um risco muito grande de nós medirmos Deus pela nossa compreensão. Ocorre um risco muito grande de nós julgarmos os caminhos do Senhor pela nossa compreensão. Às vezes não é nem a falta, ou melhor, às vezes não é nem a má compreensão do que nós estamos passando. Às vezes é a compreensão que nós temos limitada daquilo que nós estamos passando. E esse é um momento de muito perigo, porque a gente acaba colocando às vezes o Senhor contra a parede. E o livro de Jó, especificamente, ele nos conduz exatamente a esse lugar, a um lugar de tensão. O livro de Jó nos conduz a esse momento de dor, né, que nós algumas vezes passamos na nossa vida. Então o livro de Jó nos ensina também sobre essa tensão entre o que sentimos e o que nós cremos. Nós acabamos entrando nesse paradigma, né? Entre o que nós sentimos e o que nós cremos. E é nesse contexto que nós ouvimos uma das declarações mais profundas sobre Deus, porque aqui também o Senhor é revelado como Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, grande em poder e perfeito em justiça, mesmo quando nós não conseguimos compreendê-lo. Essa aqui é a chave para o que nós vamos refletir hoje. Deus, ele é poderoso. Deus é grande em poder e perfeito em justiça, mesmo quando nós não conseguimos compreendê-lo. Mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, El Shaddai continua sendo poderoso e perfeitamente justo.
Então, como confiar em Deus quando nós não conseguimos compreender o que Ele está fazendo na nossa vida? Como nós vamos confiar no Senhor se nós não estamos entendendo, se nós não estamos compreendendo o Todo-Poderoso e o que Ele está fazendo em nossas vidas? E para responder, amados, essa pergunta, o texto ele convida primeiro a reconhecer quem Deus é acima dos limites da nossa compreensão. Nós aprendemos sobre a revelação de Deus e hoje nós aprenderemos quem Deus é acima dos limites da nossa compreensão. Nós entendemos e nós compreendemos que Deus se revelou a Abraão. Mas quem Deus é além dos limites da nossa compreensão? Ele ainda continua sendo o Todo-Poderoso? Primeiro, reconhecer que quem Deus é acima dos limites da nossa compreensão. Antes de nós entendermos os caminhos do Senhor, nós precisamos nos curvar diante da grandeza dele. Nós aprendemos sobre a revelação do El Shaddai. Deus exigiu de nós uma conduta. E hoje nós devemos aprender a nos curvar diante dessa grandeza, antes de entendermos, antes de tentarmos compreender o poder do Todo-Poderoso. E El Shaddai é poderoso além da nossa compreensão. A sua grandeza ultrapassa os limites da mente humana. O próprio texto diz: ao Todo-Poderoso não o podemos compreender. O texto ele começa com uma confissão honesta já. Ao Todo-Poderoso não podemos compreender. Então não adianta você querer entender e compreender, porque a própria palavra do Senhor já diz de que há limites para o nosso entendimento humano, há limites para a nossa capacidade humana. Nesse contexto, Eliú não diz que Deus é confuso, não entenda dessa maneira. Deus não é confuso de se compreender, Deus não é confuso de entender, mas Ele é grande demais para ser totalmente compreendido por nós, seres humanos. Entenda, isso não diminui Deus, mas nos coloca no lugar correto diante dele. Mais uma vez, isso não diminui a Deus, mas nos coloca no lugar correto diante da sua presença. A própria Escritura nos confirma essa verdade em Isaías 55, a partir do verso 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E a própria Escritura afirma também em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então isso nos ensina que não entender tudo não é fracasso espiritual. Nos ensina que não entender tudo não é um mistério da ausência de Deus. Não entender tudo é um sinal da grandeza de Deus. Se você não consegue entender certas coisas e compreender certas circunstâncias, é um sinal da grandeza do Todo-Poderoso na sua vida. Quando nós tentamos reduzir Deus ao que entendemos primeiramente, nós criamos um Deus menor. Nós criamos um Deus da nossa mente. Nós nos tornamos loucos, né? Criamos um Deus da nossa cabeça e passamos a acreditar nesse Deus porque eu entendo, porque eu o compreendo. Mas hoje é um alerta de que a própria palavra do Senhor fala que ao Todo-Poderoso não podemos compreender. El Shaddai, ele continua sendo Deus, mesmo quando as nossas perguntas elas não são respondidas. E o seu poder não depende do nosso entendimento. O pastor John estava falando sobre isso no domingo. O seu poder, o poder de Deus, o poder do Todo-Poderoso, não depende do nosso entendimento. Como diz em Jó, grande é em poder,
Deus não age porque compreendemos. Ele não age porque compreendemos e nem deixa de agir porque entendemos. O poder de Deus ele é autônomo. O poder de Deus é soberano. O poder de Deus não depende da nossa percepção. Ele age como Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é soberano. El Shaddai, o Todo-Poderoso, é soberano. E essa é uma verdade, amados, que nos coloca também diante de Deus, mostrando a nós que Ele não está limitado à nossa capacidade de entender, que Deus não está limitado à nossa capacidade de interpretar, e nem limitado a explicar os seus caminhos para nós. Se Deus agisse só quando o compreendêssemos, Ele deixaria de ser Deus e passaria a depender da criatura. Mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele não depende da sua compreensão e Ele não precisa da sua explicação. Ele é o El Shaddai. A soberania divina, ela não é uma reação ao nosso entendimento. A soberania divina não é uma reação ao nosso entendimento, mas expressão do seu próprio ser. A Escritura, ela deixa claro que há coisas reveladas e que há coisas encobertas, em Deuteronômio 29 e 29. O fato de nós não entendermos não significa ausência de ação. E muitas vezes significa apenas que não fomos levados à maturidade necessária para compreender. Às vezes é uma falta, assim, de busca de conhecimento. Mas Deus, Ele continua operando, mesmo quando o céu parece silencioso, mesmo quando a lógica não funciona, mesmo quando a lógica parece falha, mesmo quando a razão não faz sentido, Deus continua sendo o Todo-Poderoso. E isso, amados, confronta a nós, porque nós precisamos de respostas. Isso confronta o nosso orgulho, porque nós queremos tentar transformar a compreensão de quem Deus é em uma condição para termos fé. Nós estamos em busca de entender, de compreender, estamos em busca da razão, estamos em busca da lógica e acabamos esquecendo de quem Deus é, de quem Ele se revelou ser, o Todo-Poderoso. Amados, se você não entender isso, não compreender isso, você vai viver o tempo todo em confronto, porque você é humano. A fé bíblica não nasce da clareza total, mas da confiança no Todo-Poderoso. Essa é a fé bíblica. Não é a clareza total. Nem sempre você vai entender tudo com claridade. Nem todas as respostas você vai ter. Mas você vai ter fé, porque você acredita no Todo-Poderoso. Então, por isso, a nossa segurança, ela não está em entender os processos. A nossa segurança não deve ser em entender os processos que Deus está tornando as nossas vidas. A nossa segurança deve ser em conhecer o caráter daquele que governa os processos. E nós esquecemos disso. Nós olhamos para o processo e não olhamos para quem governa o processo. Esquecemos do Todo-Poderoso, aquele que está governando o processo, e olhamos apenas para o processo. Senhor, eu estou sofrendo muito. Senhor, eu estou passando por essa situação. É problema aqui, é problema ali. Eu estou desse jeito, eu estou com o psicológico afetado, eu estou com a minha vida espiritual afetada. Que processo é esse? Queremos respostas e queremos uma compreensão disso, e não enxergamos que quem está governando isso é o Todo-Poderoso, e é nele que você deve acreditar. Ele age porque quer, quando quer e como quer.
A nossa percepção ela pode oscilar, a nossa compreensão ela pode falhar, mas a vontade do Todo-Poderoso permanece firme eternamente. É por isso que Ele quer que você acredite no seu caráter, no caráter do Todo-Poderoso. O mistério do poder de Deus não nos deixa no vazio, mas Ele também nos conduz à confiança na justiça. Nós entendemos sobre o poder do Senhor, em que nós não conseguimos compreendê-lo por completo, mas também nós devemos aprender sobre a justiça, que El Shaddai, Ele é perfeitamente justo em tudo o que Ele faz. Ele é justo. E isso não é só para os momentos ou para as circunstâncias em que nós estamos vivendo o lado bom da vida, mas neste contexto, o mesmo contexto e o mesmo cenário que Jó viveu. E eu acredito que todo mundo aqui também tem o seu lado desafiador, tem as suas circunstâncias e tem os seus problemas, mas nós devemos entender que além da vontade do Senhor que permanece firme eternamente, Ele é justo, Ele é perfeitamente justo em tudo que faz, e a sua justiça nunca é comprometida por sua sabedoria. Como diz Jó, mas não perverte o juízo. El Shaddai é absolutamente soberano e Ele nunca será injusto. Mas isso é muito óbvio. Mas dizer de quem Ele se revelou ser o Todo-Poderoso. Amados, se você não entender isso, não compreender isso, você vai viver o tempo todo em confronto, porque você é humano. A fé bíblica não nasce da clareza total, mas da confiança no Todo-Poderoso. Essa é a fé bíblica. Não é a clareza total. Nem sempre você vai entender tudo com claridade. Nem todas as respostas você vai ter. Mas você vai ter fé, porque você acredita no Todo-Poderoso. Então, por isso, a nossa segurança, ela não está em entender os processos. A nossa segurança não deve ser em entender os processos que Deus está tornando as nossas vidas. A nossa segurança deve ser em conhecer o caráter daquele que governa os processos. E nós esquecemos disso. Nós olhamos para o processo e não olhamos para quem governa o processo. Esquecemos do Todo-Poderoso, aquele que está governando o processo, e olhamos apenas para o processo. Senhor, eu estou sofrendo muito. Senhor, eu estou passando por essa situação. É problema aqui, é problema ali. Eu estou desse jeito, eu estou com o psicológico afetado, eu estou com a minha vida espiritual afetada. Que processo é esse? Queremos respostas e queremos uma compreensão disso, e não enxergamos que quem está governando isso é o Todo-Poderoso, e é nele que você deve acreditar. Ele age porque quer, quando quer e como quer. A nossa percepção ela pode oscilar, a nossa compreensão ela pode falhar, mas a vontade do Todo-Poderoso permanece firme eternamente. É por isso que Ele quer que você acredite no seu caráter, no caráter do Todo-Poderoso. O mistério do poder de Deus não nos deixa no vazio, mas Ele também nos conduz à confiança na justiça. Nós entendemos sobre o poder do Senhor, em que nós não conseguimos compreendê-lo por completo, mas também nós devemos aprender sobre a justiça, que El Shaddai, Ele é perfeitamente
justo em tudo o que Ele faz. Ele é justo. E isso não é só para os momentos ou para as circunstâncias em que nós estamos vivendo o lado bom da vida. Mas neste contexto, o mesmo contexto e o mesmo cenário que Jó viveu. E eu acredito que todo mundo aqui também tem o seu lado desafiador, tem as suas circunstâncias e tem os seus problemas. Mas nós devemos entender que além da vontade do Senhor que permanece firme eternamente, Ele é justo. Ele é perfeitamente justo em tudo que faz. E a sua justiça nunca é comprometida por sua sabedoria. Como diz Jó, mas não perverte o juízo. El Shaddai é absolutamente soberano e Ele nunca será injusto. Mas isso é muito óbvio. Mas dizer e compreender isso é totalmente diferente do óbvio. Se você dizer, Ele é soberano, Ele é justo, e Ele nunca será injusto, é diferente do que apenas só entrar no ouvido e sair no outro, ou saber que isso é óbvio. É diferente. Experimente fazer isso. A Escritura, ela afirma que Deus não perverte o juízo e que todos os seus caminhos são perfeitos e retos. O poder de Deus, ele não é operado de forma arbitrária, pois justiça e juízo são o fundamento do seu trono. Então Deus não vai agir de forma arbitrária com você, mas sempre de forma justa, porque Ele é o Todo-Poderoso, perfeitamente justo. Independente do que você esteja vivendo, independente das suas dúvidas, independente da espera e da falta de respostas, Ele continua sendo justo e soberano, porque Ele é o Todo-Poderoso. Se atente ao caráter do Todo-Poderoso e não neste processo que você está vivendo. Se curve diante do seu caráter. O poder de Deus, como nós vimos, não pode ser compreendido pelo nosso conhecimento humano. Então, mesmo quando nós não compreendemos as decisões do Senhor, nós podemos confiar nele com retidão. E isso nos ensina que Deus, ele não precisa ser injusto para governar soberanamente. A gente já viu ao longo da história vários tipos de governos, de reis, que agiram também injustamente para que eles fossem soberanos, para que eles tivessem poder absoluto. Mas Deus não precisa disso. Deus não precisa de injustiça para governar soberanamente. A autoridade de Deus nunca vai atropelar o seu próprio caráter. Isso mostra a perfeição do Deus em quem nós cremos. A sua força jamais vai contradizer a sua santidade. Esse é o perfil do Deus que nós cremos. Esse é o perfil do Deus Todo-Poderoso. O que nos parece confuso, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, não é um erro em Deus, não é um erro do processo. Aquilo que parece muito confuso de compreender, uma situação que nós estamos passando que é muito confuso de compreender, não é um erro de Deus e nem um erro do processo, mas é uma limitação em nós. E nós não nos devemos dar atenção a isso. Devemos nos curvar diante da autoridade do Todo-Poderoso. Porque é Ele quem governa os processos da sua vida. Desde quando você nasce até você morrer. Ele que governa os processos da sua vida.
E hoje Ele diz para você: não olhe para o processo, porque eu governo o processo. Eu sou soberano sobre este processo. Eu sou todo-poderoso sobre essas circunstâncias. Amados, uma fé madura é uma fé que descansa. Sim, uma fé que descansa. Mas não é uma fé que descansa nas explicações de todos os atos divinos. Uma fé madura é uma fé que tem certeza de quem Deus é. Não se firma nas explicações do processo, mas se firma no caráter do Todo-Poderoso. Esta é uma fé bíblica, esta é uma fé madura. Quando o céu parece silencioso e as respostas não vêm, mesmo diante desse cenário de céu silencioso, de sem respostas, com um sentimento vazio, a verdade ela permanece. E a verdade é: o Deus que reina é perfeitamente justo. Repita comigo: o Deus que reina é perfeitamente justo. Pense nas circunstâncias que você está vivendo e nos problemas que você está passando e diga isso: o Deus que reina é perfeitamente justo. E a sua justiça permanece mesmo quando nós somos provados. E a plenitude da justiça, como diz Jó. Aos olhos humanos, o sofrimento de Jó parecia contradizer a justiça de Deus. Mas o livro inteiro nos conduz a uma verdade profunda. A dor não anula o caráter divino. O sofrimento não redefine quem é Deus. Mesmo quando os seus caminhos são difíceis de compreender, Ele permanece perfeitamente justo. E as Escrituras, ela nos assegura em Salmos 97, verso 2, que a justiça e o juízo são a base do seu trono. Então você não precisa se preocupar com injustiça, porque Deus não está sendo injusto com você, não. A própria palavra do Senhor fala que a justiça e o juízo são base do seu trono. Então Deus, ele não governa o universo por impulso, ou com emoção, ou de forma momentânea. O seu trono, o trono de Deus, é firmado em justiça. Tudo o que Deus faz repousa sobre esse fundamento. Então pare de dizer que Deus está sendo injusto com você. Em Lamentações, capítulo 3, verso 31 ao 33, o Senhor não rejeita para sempre, não aflige de bom grado. Então aqui nós somos lembrados de que a dor, ela não nasce do prazer divino. Não. Deus, ele não se alegra em ferir. E ele nem encontra satisfação no sofrimento dos seus filhos, jamais. E quando a aflição vem, ela não procede de um coração cruel, mas de um Deus que continua sendo soberano. Entenda, Deus não se alegra em feri-lo, e Deus não encontra satisfação em ver sofrimento nos seus filhos. Ele não se alegra com isso. Mas a aflição também não vem de um coração cruel, mas de um Deus que continua sendo soberano, de um Deus que continua sendo justo, de um Deus que continua sendo misericordioso. Então, diante do processo árduo que você está passando, se curve diante do caráter do Deus Todo-Poderoso. A prova que você enfrenta, amados, hoje, não é prova de injustiça divina. A dor que você sente hoje não é sinal de abandono divino. E em meio às suas circunstâncias,
em meio aos seus medos e em meio às suas dúvidas, o El Shaddai continua sendo justo. Mesmo quando o coração está ferido e as respostas não chegam, Ele continua sendo justo. Em meio ao processo de dor, Ele ainda continua sendo justo. Então nós devemos, amados, aprender a descansar, não somente na ausência da dor, mas na certeza de que o caráter de Deus permanece intacto, ontem, hoje e para todo sempre. Nós já vimos que a nossa percepção pode oscilar, mas o caráter de Deus permanece intacto. Hoje, ontem, hoje e para todo sempre. Então, depois de nós contemplarmos o poder que nós não conseguimos compreender e a justiça que nunca falha, o texto ele nos chama a uma resposta, não a uma explicação completa, mas a uma postura correta diante de Deus. Jó 37:23 nos lembra que Deus não cabe em nossas respostas, não cabe em nossos questionamentos, mas Deus cabe perfeitamente em nossa confiança. El Shaddai continua sendo poderoso. Quando nós não entendemos seus caminhos, Ele continua sendo poderoso. E o seu caminho continua sendo perfeito. O seu caminho continua sendo justo. Mesmo quando o sofrimento faz com que a gente fique confuso às vezes. Mas não olhe para o sofrimento e nem para o processo. Olhe para o El Shaddai. A fé madura não é a que tem todas as respostas, mas a fé madura é a que descansa no caráter de Deus. Então, se você precisa ter uma fé madura, se curve diante do caráter de Deus. E tenho 3 aplicações para a vida dos irmãos sobre esta mensagem. É que se você não entende o que Deus está fazendo, se você não tem respostas do processo, se você não tem respostas da promessa, confie. Confie em quem Ele é. É simples. É simples. Não é difícil. Não tem segredo. Se você não tem respostas, se você não sabe, se você não consegue entender, confie em quem Ele é. Você já sabe quem Ele é. 2. Se o caminho está escuro, descanse na justiça de El Shaddai. Se você está passando por momentos escuros, momentos de escuridão, momentos de dor, momentos de aflição, descanse na sua justiça, porque Ele é perfeitamente justo com você. E 3, não viva pela explicação que falta, mas viva pela certeza que permanece. Não viva pela explicação que falta, mas continue vivendo pela certeza que permanece no seu coração. Amém? Agradeço aos amados pela oportunidade.